Continuando com nossos controles, comando for, que é parecido com o comando while, mas permite que nós façamos um controle da variável usada para fazer o teste e da variação que ela vai ter, né? Essa variação ela poderá ser positiva, poderá ser negativa, em função daquilo que for mais importante para o nosso controle, tá? Então, eu vou poder incrementar ou decrementar uma variável com os valores que eu quiser. A ideia, então, do for é que eu tenha um valor de início, um valor de limite e uma variação, que, como foi falado, pode ser para mais ou para menos, e o limite é o teste que vai ser executado. Então, enquanto o teste for verdadeiro, executa o bloco de comandos. Quando o teste for falso, ou se já de início ele for falso, não executa mais os comandos. Um exemplo direto, eu tenho aqui declarado na linha 5 um y com valor 12, na linha 6 um i com valor 0. Esse i é o que vai ser utilizado aqui dentro do meu for para realizar o controle. Ele vai começar com 3, não é? I igual a 3. Ele tem como limite 4, porque ele tem que ser menor do que 5, e é um número inteiro. E a variação dele aqui no mais é de mais 1. Então ele executa o for. Como 3 é menor do que 5, ele executa a primeira vez, imprime o passei aqui e aumenta o valor do y. Depois ele passa de novo, aumenta de novo o valor do y, e no momento em que ele for tentar passar a terceira vez, o limite dele já foi esgotado, porque o próximo valor seria um valor incompatível com o limite, termina a execução do programa. Conforme foi colocado, eu não preciso necessariamente fazer um acréscimo, eu posso fazer um decréscimo. Então, ali foi colocado um i menos menos para diminuir o valor, e o resultado da execução do programa nós temos ali no canto superior. Bom, o que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer esse mesmo teste colocando de tal forma, para esse exemplo aqui, que na verdade não vai ser executado. Porque eu tenho aqui para um i começando em 5, enquanto ele for menor do que 3. Bom, mas se ele já começa em 5, né, já foi atingido esse limite, não vai ser executado o meu código, né, porque a condição não foi atingida, permitindo então um controle total aí da execução do meu fluxo de código. Uma situação que pode ser colocada aqui, que é importante ser citada, é que esta variável i aqui, que está sendo incrementada aqui, ela pode ser modificada dentro do código. Dentro do bloco de código eu posso mexer com ela. É a mesma variável i, ok? Porque é uma variável que faz parte ali desse programa. Então, o que acontece? Neste caso, vai executar uma única vez aqui, executa esse trecho de código. No momento em que chegar nessa linha, o i é declarado como sendo 100, o limite já não é mais respeitado, automaticamente o código termina. Então, isso permite que a gente controle o código tanto pelo acréscimo normal, quanto por uma situação qualquer que nos é importante, permitindo sair do bloco. É um controle bastante interessante. Outra situação, e que foi colocada aqui, se vocês notarem aqui no for, não tem valor aqui para o início, eu tenho um limite e não tenho um valor do incremento. Então, isso supõe que eu vá fazer a declaração da variável de acordo com o que ela já tinha, e eu vou ter que obrigatoriamente fazer um controle aqui no final para que eu consiga sair desse bloco de código, mas é uma situação funcional. Essa situação permite, inclusive, que a gente utilize uma outra situação, que é bastante comum em programação, que é um loop infinito, né? Então, se vocês olharem agora o for, não tem a situação de início, não tem a situação de limite, não tem a situação de incremento, de tal forma que ele vai ficar executando sempre. Esse sempre vai ser garantido em algum momento, obviamente, dentro do meu código, que eu tenha uma condição de teste aqui,
né? Nesse caso, é a própria variável que eu estou controlando dentro do loop, e quando ela chegar num determinado valor, eu vou dar um break, dar uma parada nessa parte do código, assim como nós fazíamos com a execução do case no switch, que nós já observamos, e eu terei, então, a parada desse bloco de código. Então, o comando for é bastante poderoso. Aqui estão as formas básicas de utilização dele, e vocês devem praticar para ter um domínio da utilização. Como sempre, aqui no final tem os blocos de código que foram utilizados, eles são bastante simples e vão estar presentes lá no AVA de vocês para facilitar a digitação. Certo, gente?